Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos à aula de português do 9º ano. Já sabem que o meu nome é Ana Carla Ferreira e que comigo em estúdio tenho a professora Ana Bela Brígida e também a Sónia Carvalho, que é hoje a minha intérprete de língua gestual. Vamos só recapitular o que fizemos na última aula para vos enquadrar. Na última aula andámos com heroínas no feminino e tivemos com o conto A Aia, de um senhor chamado Eça de Queiroz. Hoje vamos prosseguir e vamos voltar aos Lusíadas. E nos Lusíadas hoje vamos propor-vos uma viagem, ou seja, viagens às histórias de amor. E viagens às histórias de amor porquê? Porque hoje nos vamos dedicar ao episódio de Inês de Castro. Para vos enquadrar no episódio e para recapitular aí em casa, vocês têm que ter à vossa frente o manual adotado na vossa escola e seguir em síntese o vídeo que vamos ver da escola virtual que vos vai relembrar a história de Inês de Castro. Inês de Castro. A pedido do rei de Melinde, Vasco da Gama relata episódios importantes da história de Portugal. Um deles é a história trágica de Inês de Castro, a fidalga galega que se apaixona por Dom Pedro, filho do rei Dom Afonso IV, e que por causa desse amor é morta. Inês vive tranquilamente nos campos do Mondego. Está feliz, pois está apaixonada por Dom Pedro e acredita que o seu amor é possível, mantendo-se, portanto, alheia ao destino cruel que a espera. A relação entre Pedro e Inês desagrada a Dom Afonso IV, que deseja casar o filho em conformidade com as necessidades do reino. O rei deixa-se influenciar pelos comentários do povo e dos seus conselheiros e decide que Dona Inês deve morrer. Perante o rei, Inês tenta apelar à piedade do monarca. No seu discurso, Inês pede clemência e respeito de Dom Afonso IV pelos próprios netos, pois se ela morre, as crianças ficarão órfãs de mãe. O rei hesita, mas continua convencido de que o amor entre Pedro e Inês representa um perigo para a independência de Portugal. E Inês é executada. A atitude do rei é uma atrocidade e a fidalga é comparada a uma bela e inocente flor que foi colhida antes do tempo. A natureza chora a morte de Inês e assim nasce a fonte dos amores. Então, como acabaram de ver e ouvir, fizemos aqui uma pequena síntese do que é a história de amor entre Dom Pedro e Dona Inês. Já percebemos que é uma história de amor trágica. E vamos então agora partir para a exploração do episódio através da visualização de um PowerPoint. Então, vamos começar por ver que neste episódio dos Lusíadas vamos nos encontrar com Inês de Castro. E vamos começar por ver que, em termos de localização na obra, este episódio se localiza no canto terceiro e vai da estrofe 118 à estrofe 135. Já sabemos que este é um episódio inserido no plano da história de Portugal, porque já tivemos também aqui a ocasião de ver os vários tipos de episódios que aparecem dentro da obra Os Lusíadas e que está integrado na narração que Vasco da Gama faz ao rei de Melinde a pedido desse mesmo rei. Vamos depois ver que, após a vitória na Batalha do Salado de Dom Afonso IV, ele regressa e é assim que se inicia o episódio de Inês.
que nos é apresentado dentro da obra como o caso triste e digno da memória que aconteceu da mísera e mesquinha que, depois de ser morta, foi rainha. Também aproveitamos para chamar a atenção para este aspecto. O episódio que vamos analisar é sempre de acordo com a verdade poética e não com a verdade histórica. Portanto, dentro dessa verdade poética defendida por Camões dentro da obra Os Lusíadas, é o amor que é apresentado como a causa da morte de Inês. Depois, vamos ver que Inês vivia com tranquilidade e alegria junto do Mondego, em Coimbra, e é o que diz na estrofe 120. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos, colhendo doce fruto. Portanto, ela estava encantada com o seu amor por Dom Pedro e vivia ainda uma fase de tranquilidade. Depois, o seu amor pelo príncipe Dom Pedro, que era o herdeiro da coroa, era correspondido. Portanto, neste caso, era um amor correspondido. Portanto, Inês sentia-se bem dentro daquele seu circuito amoroso. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam, quando dos teus formosos se apartavam, e quando enfim cuidava enquanto via, eram tudo memórias de alegria. Depois, como o príncipe Dom Pedro rejeita casar-se com quem o seu pai desejava e com quem convinha à coroa, Dom Afonso IV decide matar Inês. Vendo estas namoradas estranhezas, o velho pai sisudo, que respeita o murmurar do povo e a fantasia do filho, que casar-se não queria. Tirar Inês ao mundo determina por lhe tirar o filho que tem preso. Então, Dom Afonso IV acha que a única forma de terminar a história de amor entre o seu filho e a Dona Inês é a morte de Inês de Castro. Inês é presa, Dom Afonso IV comove-se, mas o povo convence-o a manter a sua decisão. Traziam-na os horríficos algozes ante o rei, já movido a piedade, mas o povo, com falsas e ferozes razões, à morte crua o persuade. Portanto, aqui Dom Afonso IV comoveu-se, mas, influenciado pelo povo, não podia voltar com a sua palavra atrás. Inês pede ao rei que poupe a sua vida. O motivo apresentado são os seus filhos, que eram filhos dela e de Dom Pedro, e filhos esses que não quer deixar órfãos. E é o que vamos encontrar na estrofe 127. Ó tu que tens do humano o gesto e o peito, a estas criancinhas tem respeito, pois o não tens à morte escura dela. E é esta clemência no discurso de Inês que ela vai solicitar ao rei Dom Afonso IV. Inês pede ao rei que, em alternativa, a exile com os seus filhos, mesmo que para muito longe. Portanto, ela pede para não ser morta, mas para ser exilada. Mas tu assim mereces esta inocência, põe-me em perpétuo e mísero desterro, na Sítia fria ou lá na Líbia ardente, onde em lágrimas viva eternamente. Portanto, prefere o exílio a ser morta. Dom Afonso IV comove-se com as palavras de Inês e quer perdoá-la, mas o povo e o destino impedem esta decisão. Queria perdoar-lhe o rei Benino, movido das palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que desta sorte o quis, lhe não perdoam. E é por este motivo que Dom Afonso IV não pode voltar com a palavra atrás. Inês é assassinada. Após a sua morte, Dom Pedro coroa rainha. E é o que vamos encontrar na estrofe 132. Tais contra Inês os brutos matadores, no colo de alabastro que sustinha, as obras com que amor matou de amores, aquele que depois a fez rainha. As espadas banhando e as brancas flores, que ela dos olhos seus regadas tinha, se encarniçavam férvidos e irosos no futuro castigo, não cuidosos. Portanto, Inês é assassinada. Vamos agora retomar os vários momentos que encontramos neste episódio.
Vocês aí em casa têm o livro à frente e poderão reparar que das estrofes 118 às estrofes 119 temos a apresentação dos antecedentes da ação e as causas da morte de Inês. Depois das estrofes 120 a 121 temos a felicidade entre Inês e Pedro, porque era um amor correspondido e isso também foi explicado a quando agora da visualização dos diapositivos. Depois temos as causas da oposição do rei Dom Afonso IV e a condenação de Dona Inês, das estrofes 122 e 123. Depois temos as súplicas e a defesa de Dona Inês, nas estrofes 124 a 129, que é o discurso de Inês de Castro, a hesitação do rei, mas a confirmação da sentença da morte de Inês, nas estrofes 130 a 132, e as considerações finais do narrador, nas estrofes 133 e 134. Já sabem que o episódio termina na estrofe 135 e temos aí então a conclusão deste mesmo episódio. Fizemos uma breve síntese do que é a história de amor de Dom Pedro e Dona Inês dentro da obra Os Lusíadas. Estiveram atentos? Poderemos agora, em género de síntese, arrancar para um jogo, um quiz, para fazermos a consolidação dos conhecimentos que acabámos de transmitir. Então, vamos colocar o quiz para a realização deste mesmo jogo. Vamos então começar por ver as perguntas e dar as respostas. Segundo o narrador, quem é o responsável por este caso triste e digno da memória? Temos três hipóteses. O povo, Dom Afonso IV, o amor. Já sabemos que dentro da obra Os Lusíadas, o grande responsável pela morte de Inês é o amor. Então vamos assinalar o amor e verificar que a resposta está correta, porque tu, só tu, por amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa à molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Então é o amor o culpado da morte de Inês. Podemos avançar. Onde se encontrava Inês antes da trágica decisão do rei? Vimos também num dos diapositivos que Inês se encontrava junto aos campos do Mondego. Todos nós sabemos que o Mondego se situa em Coimbra. Vamos registar Coimbra. Estavas, linda Inês, posta em sossego nos saudosos campos do Mondego. E verificar que a resposta está correta para podermos avançar. O que motivou a decisão do rei de ordenar a morte de Inês de Castro? Três possibilidades. A pressão dos nobres, que exigiam que o crime cometido por Inês fosse punido, o pecado cometido pelos amantes que tiveram filhos fora do casamento, ou os comentários do povo sobre a sua relação com Dom Pedro e a recusa deste em casar-se. Já sabemos que o rei até estava comovido, mas foi pressionado pelo povo. Então vamos optar pelos comentários do povo. E vamos avançar. Depois, a morte de Inês é vista por Dom Afonso IV como a única solução. Porquê? Porque pretende afirmar o seu poder em relação à fantasia do filho, porque considera que é a única forma de acabar com o amor entre Dom Pedro e Dona Inês, ou porque acredita conseguir desta forma acabar com o descontentamento dos nobres. Já sabemos que a única forma que o rei acabou para pôr fim a esta história de amor foi matar Inês. Resposta correta: tirar Inês ao mundo determina por lhe tirar o filho que tem preso. E podemos avançar. Como se sente o rei quando Inês é levada à sua presença? Irado, indiferente, comovido. Também já vimos há pouco, e vocês aí em casa estiveram atentos, também perceberam que o rei estava comovido. Então ele sente-se comovido. Traziam-na os horríficos algozes ante o rei, já movido a piedade. Avançamos. Inês dirige-se ao rei com lágrimas nos olhos, o que a magoava acima de tudo. Ou deixar Dom Pedro e os seus filhos pequenos, ou sofrer nas mãos dos terríveis algozes, ou perder o grande amor da sua vida.
Já sabemos que é deixar Dom Pedro e os seus filhos pequenos, que ficariam, neste caso, órfãos. Ela, com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e saudade do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte a magoava. Avançamos mais uma pergunta. Qual é o primeiro argumento usado por Inês quando se dirige ao rei? E atenção que estamos, neste caso, a referir-nos apenas ao primeiro argumento. Até os animais selvagens se compadecem das crianças, recorda-lhe que é avô das crianças que vai tornar órfãs, ou a sua única culpa é amar Dom Pedro. E o primeiro argumento utilizado por Inês foi que, até entre os animais selvagens, encontraria maior piedade. Se já nas brutas feras cuja mente natura fez cruel de nascimento, com pequenas crianças viu a gente terem tão piedoso sentimento. Avançamos. Declarando-se inocente de qualquer crime, o que propõe Inês ao rei? Que aprenda, mas deixe os seus filhos em liberdade, que a deixe estar uma última vez na presença de Dom Pedro, que a envie para o desterro juntamente com os seus filhos. Estiveram atentos há pouco e na explicação do episódio verificaram que Inês pede para ser desterrada na Sítia ou na Líbia. Portanto, é essa a súplica de Inês de Castro. A resposta está correta, podemos então avançar. Ouvidas as palavras de Inês, o que deseja o rei? Perdoar-lhe, proteger os netos ou condená-la? Ele estava comovido, foi movido a piedade. Portanto, ele desejava perdoar-lhe. Queria perdoar-lhe o rei Benino, movido das palavras que o magoam. Vamos avançar. A natureza, confidente de Inês, compadece com a sua morte. Como eterniza a sua dor? Ocultando o sol naquele dia amaldiçoado, transformando as lágrimas das ninfas do Mondego numa fonte, deixando morrer todas as flores dos campos do Mondego. E sabem que, segundo a lenda, há uma fonte na Quinta das Lágrimas que corresponde simbolicamente à morte de Inês de Castro. Portanto, transformando as lágrimas, as filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando, memoravam, e por memória interna, em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. As lágrimas foram transformadas em fonte, a fonte dos amores. Portanto, como veem, estivemos muito bem, nós aqui e vocês aí em casa, porque respondemos às 10 perguntas de forma correta. Já sabem que hoje estamos nas viagens às histórias de amor e, como estamos nas viagens às histórias de amor, tivemos como base um episódio dos Lusíadas que classificámos como um episódio lírico. Porquê? Porque é um episódio em que há sentimento, em que há transmissão de sentimentos e emoções. Então, se é um episódio lírico, vamos transportar-vos agora para uma nova viagem, neste caso, ao texto poético, ao texto lírico. Já sabem também que estas histórias de amor, e mais concretamente esta história de amor de Inês de Castro, foi inspiradora ao longo dos séculos de escritores, cineastas e outras pessoas ligadas às mais diversas formas de arte que tiveram como base esta história de amor para fazerem também as suas formas de arte. Portanto, vamos canalizar para o texto poético e vamos canalizar para um senhor chamado Bocage, que foi um poeta português dos séculos XVIII e XIX e que também ele foi inspirado por esta história de amor. Vamos visualizar um pequenino vídeo sobre a vida e a obra de Bocage. Quem foi Bocage realmente, ninguém pode sabê-lo. Mas uma coisa é certa, podemos imaginá-lo. É um artista, é um criativo que viveu a sua vida atribulada, como quase todos os artistas e todos os criativos. Foi um grande poeta, aventureiro, boémio, mas uma grande pessoa. Cativava as mulheres todas as mulheres o amavam. Era uma mulher em cada canto, não é? É um tipo que tem aquele problema que
que as gajas. Gajas é um problema. Era um poeta da vida, não é? Para mim é muito interessante. Não é daqueles poetas gordos, de salão e... Como é que foi sendo construída a figura de Bocage? Não é? Obviamente foi sendo construída a partir de uma fama que o próprio ganhou, que o próprio adquiriu no seu tempo. Quer dizer, se nós tivéssemos só um personagem, então hoje saberíamos que houve um tipo, o Manuel Barbosa, de Setúbal, provavelmente, que andava entre Setúbal e Lisboa, que era um grande amante, provavelmente até um garanhão, diriam alguns, e que teria histórias burlescas e que escrevia uns poemas satíricos, não é? Isso talvez não chegasse às páginas da história da literatura, mas havia uma figura assim. E provavelmente até se faria um documentário assim para a televisão. Só que eu acho que a poesia dele ultrapassou essa condição biográfica, não é? Dizem que o Caldas glutão, em Bocage, a ferro ao dente. Ora, é forte admiração ver um cão morder a gente. É uma figura que todas as culturas têm, que é o poeta do povo. Quem é o poeta do povo? É aquele que diz palavrões, é aquele que não tem vergonha, aquele que não tem, enfim, a noção das conveniências, não é? E o povo é assim, encontra aí uma referência. Eu penso que os portugueses são também. Então, acabámos de ver quem foi Bocage. Já sabemos que ele ficou conhecido como o poeta do povo. Percebemos também, pelo aquilo que nos foi dito pelos vários atores que prestaram testemunho neste vídeo, que ele era um senhor muito dado a histórias de amor e gostava muito de mulheres. Portanto, obviamente que ele foi inspirado por esta história de amor de Dom Pedro e de Dona Inês. Até porque as histórias de amor, como sabem, são intemporais. Porque ele foi inspirado nesta história de amor, decidiu depois fazer um poema em homenagem à história de amor de Dom Pedro e de Dona Inês. Fez um poema chamado Cantata a Inês de Castro, ou à morte de Inês de Castro, e, através da voz da professora Susana Traquina, que faz parte da minha equipa na minha escola e que ajuda a preparar estas aulas, através da voz da professora Susana Traquina, nós vamos então ouvir esta cantata à morte de Inês de Castro, um poema de Bocage. Toldam-se os ares, murcham-se as flores, morrei, amores, que Inês morreu. Mísero esposo, desata o pranto, que o teu encanto já não é teu. Sua alma pura nos céus se encerra, triste da terra porque a perdeu. De dor e espanto, no carro de ouro, o númano loiro desfaleceu. Aves sinistras aqui piaram, lobos uivaram, o chão tremeu. Toldam-se os ares, murcham-se as flores, morrei, amores, que Inês morreu. Então, através da voz simpática da professora Susana Traquina, ficámos a conhecer esta cantata à morte de Inês de Castro, um poema de Bocage. Vamos então recapitular o que fizemos na aula de hoje. Na aula de hoje tentámos transportá-los aí em casa para a viagem a uma história de amor. A viagem a uma história de amor retirada dos Lusíadas, ou seja, o episódio de Inês de Castro. Ficámos a perceber que Dona Inês e Dom Pedro tiveram um amor correspondido, mas que foi um amor contrariado. E foi um amor contrariado por quem? Por Dom Afonso IV e pelo próprio povo português. Daí esta ser uma história de amor trágica, porque Dona Inês, infelizmente, acabou por ser assassinada. Estamos a chegar ao fim da nossa aula, mas antes de nos despedirmos, queremos lançar 2 desafios. O primeiro, se tiverem a oportunidade aí em casa, de verem um filme que se chama A Trança de Inês, que foi adaptado de um livro de uma escritora portuguesa chamada Rosa de Lobato Faria e que vos pode também motivar ainda mais para estas viagens dentro das histórias de amor. Depois, o segundo desafio é que
consigam fazer um texto descritivo, baseando-se em tudo o que foi dito hoje neste episódio, ou sobre este episódio de Inês de Castro, e consigam fazer um texto descritivo em que tracem o retrato psicológico e também o retrato físico desta heroína trágica, desta heroína de amor, de uma história de amor dentro da literatura portuguesa. Canalizando agora para outro tipo de texto, vamos deixar-vos nas despedidas com uma música. Essa música chama-se Avião de Papel. Porque, como eu disse há pouco, as histórias de amor são intemporais, portanto, também a Carolina de Islandes e o Rio Veloso quiseram homenagear estas histórias de amor. Fiquem desse lado, já sabem, porque sem vocês isto não tem graça nenhuma. Despedimos-nos até à próxima aula e deixamos-vos com o Avião de Papel.